A prova são 60 questões, do Enem era 90. As questões são muito mais fáceis, muito mais inteligíveis. Os enunciados são muito mais fáceis de você entender, muito mais objetivos do que os enunciados das questões do Enem. A prova é muito menos cansativa. Então, vocês já vão fazer a prova com muito mais tranquilidade, porque já obtiveram um resultado bom, excelente no Enem, muito mais confiantes, vão fazer uma redação tranquila, e as questões, olha, tudo indica, essa é a expectativa que nós, professores, temos, de que, primeiro, as médias de corte do Enem, do SISU, vão cair. Segundo, que a prova da UERJ será uma prova tranquila. As provas da UERJ nos últimos anos, se vocês compararem, né, à medida que a gente vai andando para trás, há questões mais difíceis. Então, não teria sentido, não teria lógica, em plena pandemia, com todas as dificuldades que houve para os alunos se prepararem, justamente em 2020, 2021, a UERJ dificultar a prova. Se vocês virem, compararem as questões, né? 2019 foi mais difícil que 2020, 2018 mais difícil que 2019, 2017 mais difícil que 2018, e assim por diante. Tá? Então, seguindo essa tendência, a de 2021 vai ser tranquila. E ainda mais, Matheus Rodrigues está entrando. Espera aí. Bom dia, Matheus. Tudo tranquilo, meu jovem? Marzolo também. Bom dia, Sérgio. Tudo bem, sim. Tranquilo? Falou, Matheus. Bom dia, Marzolo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então é esperada uma prova tranquila da UERJ. A prova é muito menos cansativa. Então, não teria sentido a UERJ deixar de seguir essa tendência de fazer provas tranquilas, ainda mais num ano de pandemia. E vocês já vão estar mais tranquilos, mais confiantes, então não deixem de fazer a prova. Ah, mas eu já estou tranquilo, já fui classificado, não vou mais estudar. Não estuda, você já tem uma base muito boa. Essas aulas que nós estamos tendo não é para vocês aprenderem nada. É apenas uma forma de lembrar conceitos para vocês, reativar algumas coisas que vocês já sabem. Vocês vejam, nós não estamos dando nada de novo, porque não tem nada de novo para dar. Vocês já aprenderam tudo ao longo do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós vamos relembrar, estamos relembrando alguns conceitos que estão lá, ou muito ativo no cérebro de vocês, ou lá no subconsciente. Quando eu mostro o slide aqui, vocês, é mesmo, tinha esquecido o princípio do peteleco do log. É mesmo, é isso aí. Eu tinha esquecido esse negócio aqui da regra de 3, da lei dos cossenos, ou sei lá do que. Tudo você já sabe, não tem nada de novo. E, aliás, eu me lembrei agora, eu estava falando que vocês não vão aprender nada de novo. Esse pessoal aí de ciências biológicas, acham que estão livres de matemáticas, muito pelo contrário, hein? Na faculdade vão ter muito matemática. Esse tal de Breno, de Olívia, que acham que, não, agora eu vou fazer biologia, eu vou fazer enfermagem, não vou saber mais de matemática. Perguntem a Arena, que está lá dando cálculo, e toda hora me pergunta lá, me pede ajuda. Então, não pensem que Sérgio, eu não sei lidar com isso, hein, Sérgio? Não pensem que vão ficar livres já da matemática, não. Ainda vai demorar um pouquinho. O pessoal de humanas, tudo bem, né? Não deve ter, se tiver, assim, en passant, uma matemáticazinha simples. Mas o pessoal de ciências biológicas, né? Breno, Olívia, eu não sei quem mais vai ficar nessa área. Tem alguém que vai fazer veterinária, eu não lembro quem foi que me falou, não lembro quem foi. Eu acho que foi Vitor Campos, sei lá. Alguém também quer fazer veterinária ou biologia, sei lá. Então, ainda vai dar muita matemática. A Arena, de vez em quando, vem com umas questões de cálculo complicadas lá, pedindo para eu ajudá-la. Bom, vamos lá então. Meus amigos, como é que a gente vai fazer hoje? A gente já viu a prova de 2020, os 2 exames de qualificação, porque o modelo da prova do UERJ desse ano
que mais se aproxima dele, já falei isso para vocês, são os exames de qualificação dos anos anteriores. Então, nós resolvemos os 2 exames de 2020, os 2 exames de 2019, os 2 exames de 2018, integralmente. Hoje, nós vamos resolver parcialmente os 2 exames de 2019. Por que parcialmente? Eu selecionei 5 questões do primeiro exame de 2017 e 5 questões do segundo exame de 2017. Por quê? Para limitar a 10 questões. E daqui para frente, as nossas aulas serão sempre limitadas a 10 questões. Para não saturar vocês já estão de saco cheio de estudar e não precisam mais de massificar. Então, agora são questões selecionadas dos exames. Então, eu selecionei as 10 principais questões de acordo com as tendências de cobrança da UERJ. Então, eu selecionei 5 do primeiro exame e 5 do segundo exame de 2017. É o que nós vamos fazer hoje. Tá? 10 questões, rapidinho, estamos liberados. A partir da semana que vem, são módulos, e não vou seguir essa sequência 2016, 2015, não. São módulos que eu peguei questões diversas de anos diversos também. Então, tem uma questão de 2015, tem uma questão de 2010, tem uma questão de uma outra faculdade no formato da UERJ, mas que não é da UERJ. Aí tem uma questão de 2001. Tem uma questão do simulado da UERJ 2017. Eu fiz uma análise muito grande das questões que nós temos e vi questões compatíveis com a tendência de cobrança da UERJ, independente do ano em que elas foram aplicadas, e preparei 4 módulos de 10 questões. Tá? E é o que nós vamos ver nas aulas subsequentes. Então, até hoje a gente para nessa sequência retroativa. Hoje a gente para em 2017. A partir daí, não me interessa o ano. E haverá, inclusive, nos próximos módulos, questões que não são da UERJ. Algumas questões, 3, 4, 5 questões ao todo, que não são da UERJ, mas que são questões no padrão UERJ. Tá bom? Chega de falar, vamos então começar a aulinha de hoje. Tá bom? Passamos 9 minutinhos conversando, vamos então à nossa aulinha. Tranquilo? Vamos lá então? Vamos começar. Só para reforçar isso que eu estou falando, né? Ó, a gente já viu aqui 2020, 2019, 2018 e hoje aqui dia 31, olha, vamos ver 10 questões do primeiro e segundo exames de 2017. A partir daí, são módulos de 10 questões, tá? Essa revisão da UERJ atualizada dará um total de 98 questões. De hoje até o final, no dia 28, nós temos 60 questões que nós vamos ver. Uma revisão bastante sólida, né? Bastante interessante. Vamos começar. Então, 10 principais questões dos exames de qualificação UERJ 2017. Primeira questão vem do primeiro exame. Vamos fazer de 2 maneiras, uma literal e outra atribuindo valores. Antes que o Breno fale, não, eu fiz por valores, tudo bem. Um comerciante, para aumentar as vendas de seu estabelecimento, fez a seguinte promoção. Isso é muito comum a gente ver em supermercado, né? Para determinado produto. Compre 4 e leve 5. O cara paga 4 e leva 5. Essa promoção representa um desconto de X% na venda de 5 unidades. De quanto é esse desconto? Qual é esse desconto de X%? Tá legal? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro o literal, depois a gente faz atribuindo valores. Ó, o preço de uma unidade, eu disse que uma unidade custa P.
Se não houvesse nenhum desconto, 4 unidades, 4P. 5 unidades, eu vou pagar 5P. Ok? Vamos lá. O consumidor levou 5 unidades. Deveria pagar 5P. No entanto, por causa da promoção, ele vai pagar apenas 4P. Não é? Ele está levando 5. Então, se ele fosse comprar 5 unidades, ele pagaria 5P. Mas ele está levando 5 e pagando 4. Então, na verdade, ao invés de pagar 5P pelas 5 unidades, ele está pagando 4P. Teve um desconto de P reais. Então, olha só. 5 unidades, 5P, valor que deveria ser pago. 100%. Ele teve, nas 5 unidades, um desconto de P. Corresponde a X%. Fazendo a regrinha de 3, ó, P vezes 100 dividido por 5. 20%. Poderia ser feito atribuindo-se valores. Por exemplo, o preço unitário, vamos lá, de uma coisa qualquer é R$2. Preço de 5 unidades seria 10. Mas ele pagou pelas 5 unidades 8. Não é? Porque ele pagou o valor de 4 unidades. Ele está levando 5, mas pagou o valor equivalente a 4. Então, ele teve um desconto. Ao invés de pagar R$10, ele pagou 8. Ele teve um desconto nos R$10 de R$2. Ou seja, um desconto de 20%. Tranquilo? Então, se vocês observarem, todos os exames que nós fizemos de 2020 até 2017, todos caíram. Porcentagem e regra de 3. Foi? Vamos lá então, hein? Segundo, também do primeiro exame de qualificação de 2017. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Primeiro dia, o cara corre 6 quilômetros. Nos dias subsequentes, com um acréscimo de 2 quilômetros, a corrida de cada dia imediatamente anterior. Aluna Amandinha Queiroga, 960 na redação. Aluna Amandinha Queiroga, olha só, o cara correu 6 e a cada dia subsequente vai acrescentando 2. Isso aí é uma sequência. Qual é o nome dessa sequência? PA. PA. Não é uma PA isso? O cara tem 6 quilômetros, que é o termo inicial, e vai acrescentando 2, que é a razão, vai subindo 2. Caracteriza uma PA. No último dia, o cara correu lá no AN, o último dia, o cara correu 42. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia, em quilômetros. Então, se ele somar o que ele correu no primeiro, mais o que ele correu no segundo, mais o que ele correu no segundo, né? Então, 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais não sei quanto, mais 40, mais 42, vai dar quanto? Ó, podia fazer essa conta, né? 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais parará, mais 40, mais 42. Pô, vai perder um tempo danado na prova. Então, vamos fazer de uma forma mais elegante. Posso fazer assim? Pode, só vai perder tempo. Então, aqui, ó, como a Mandinha falou, isso é uma PA. Eu quero saber a soma de todos os termos dessa PA. Uma PA, cujo primeiro termo é 6, o
o último termo é 42 e cuja razão é 2. A aluna Olivia Sterck, que teve a segunda nota em matemática, que vive dizendo aí que não sabe nada de matemática. Aluna Olivia Sterck, você lembra quais são as duas principais formas de uma PA que a gente tem que saber? Você lembra? Se não lembrar, não faz mal, que a gente vai relembrar aqui agora. Para isso é a aula. Eu Lembra? não lembro. Desculpa. Não lembra? Lembro. Tá bom. Uh-uh. Aluno Breno Lemos, lembra? Duvido. As duas principais formas de uma PA? Não? Não. Aluno Arthur, dá uma força para os colegas. Quais são as duas principais formas de uma PA que a gente tem que saber? A do termo geral e a do termo somatório dos geral termos. e a Do somatório de todos os termos. somatório. Ah, isso tem que saber, meus caros. Vocês aprenderam isso aqui exaustivamente. Aqui, ó. Essas são as duas principais formas de uma PA. Vamos lembrar isso aqui, ó. Vocês viram no primeiro ano lá com o Bruno e viram no terceiro ano comigo uma revisão. Aqui, ó. AN é igual ao primeiro termo, A1, mais N menos 1, vezes R. Lembraram agora? E a soma dos termos de uma PA? Eu pego o primeiro, mais o último, dividido por 2, vezes N. Lembram aquela historinha do Gauss, quando ele tinha 8 anos na escola, o professor deu para castigo para ele, somar de 1 a 100, 1 mais 2, mais 3, mais 4. Aí ele percebeu que quando ele soma 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98, dá sempre 101. Lembra dessa historinha? Então ele percebeu que se você somar os extremos, né, 1 mais 100 dá 101. E multiplicar pela quantidade de pares que você tem, que é 100 sobre 2, que é o número de termos sobre 2, você consegue determinar o número, a soma dos termos de uma PA. Então, essas duas fórmulas são as formas principais de uma PA. Então, ó, um termo qualquer da PA é o primeiro mais N menos 1 vezes R, e a soma dos N termos de uma PA é o primeiro mais o enésimo termo vezes N sobre 2. Lembraram agora? Também é muito comum cair PA na UERJ. Bom, ele quer a soma. Ó, ele quer a soma desses N termos. Então, vamos lá na fórmula da soma. Ó. O primeiro termo, A1, eu tenho. Olha aqui, ó, A1 é 6. A1 eu tenho. AN é 12. AN é 12. Eu tenho. O que eu não tenho? A quantidade de termos N. Então, olha só, nessa fórmula, eu tenho A1, tenho AN, R, eu não preciso nessa fórmula, mas na fórmula de cima, eu tenho R aqui, ó, R é 2. O que me falta nessas duas fórmulas que eu não tenho? O N, o número de termos, a quantidade de termos nessa PA. E eu preciso saber a quantidade de termos para aplicar a fórmula, para calcular a soma. Estão acompanhando? Então, veja só. A N é 42. A1 vale 6. Observe na primeira fórmula, R vale 2. A única coisa que eu não tenho na primeira fórmula é o N. Posso calcular, então. Olha aqui, ó. Vou aplicar a primeira fórmula. AN é 42. A1 vale 6. N menos 1 vezes R, que vale 2. Passei o 6 para o outro lado, deu 36. Dividi por 2, então ficou N menos 1 é igual a 36 sobre 2. N é igual a 19. O que nós concluímos? Se eu continuasse somando aqui 2, ó, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ia parar no A19. Então, esta sequência chamada PA
tem 19 termos. Ora, então agora eu tenho tudo para calcular a soma, com a formulinha da soma. Olha só, eu tenho A1, tenho o último termo, o primeiro e o último. A forma da soma, eu só preciso do primeiro, não preciso somar todos os termos, só preciso do primeiro, do último e do número de termos. Então, ó, a soma, eu preciso do primeiro, do último e do número de termos. Então, a soma dos 19 termos, eu vou pegar o primeiro, o último, o A19, vezes o número de termos sobre 2. Fazendo essa conta, achamos 456. Dúvidas? Luísa, o que você não entendeu? Entendi tudo, Sérgio. Beleza. Maria Eduarda, entendeu? Sim, Sérgio. Tá tranquilo? Dudinha, tá safo? Dudinha, tá dormindo? Certo, Sérgio. Não, tô aqui. Que voz de sono é essa, Dudinha? Tá de ressaca ainda do Enem, né? Tá de ressaca ainda, só porque tirou 960. Muita comemoração aí, Dudinha? Bastante, Sérgio, bastante. Imagino, mas merecida, merecida. Olívia, lembrou das formulinhas agora, Olívia? Lembrei sim, Sérgio, lembrei sim. Deu para acompanhar a resolução? Deu sim, Sérgio, completamente. Ok, então vamos lá. Exercício 3. Ó, um cilindro circular reto possui diâmetro AB de 4 centímetros e altura A' de 10 centímetros. O plano alfa perpendicular à seção mediana AB', que passa pelos pontos B e A' das bases, divide o cilindro em duas partes, conforme ilustra a figura, a imagem. Olha só, independente do texto aqui, vamos olhar para a figura que ela é ilustrativa. Olha aqui, ó, eu tenho um cilindro e um plano que corta o cilindro em duas partes iguais. Ó. Um plano alfa, tá vendo? Um plano que corta aqui, ó, passando aqui pela... Imagina uma diagonal aqui, ó, ligando A' e B. Esse plano passa por essa diagonal, ó, cortando o cilindro em duas partes. Ó, essa azul de baixo e a branca de cima. O plano está aqui, ó, essa parte cinza. A interseção do plano com o cilindro é essa parte cinza aqui, ó. É o plano alfa. O volume da parte do cilindro compreendida entre o plano alfa e a base inferior, ou seja, essa parte azul, em centímetros, é igual... Olha, meus caros, vocês estão vendo que essa parte azul é exatamente... Ó, vamos lá, botei suas dimensões aqui, ó. A altura é 10... E se o diâmetro é 4, né, a distância AB', a linha B', ou AB, diâmetro 4, o raio é 2. Ora, vejam só, esse volume azul é exatamente a metade do volume total do cilindro. Não é isso? Então, o volume azul que ele quer é o volume total. Volume total não, é metade do volume total do cilindro. Colega Tiago Zanon, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Você lembra? Ora, cilindro, prisma, qualquer coisa, exceto a bolota, é base vezes altura. E se tiver bico, base vezes altura sobre 3. Então, cilindro, prisma, base vezes altura. Cone, pirâmide, base vezes altura sobre 3. Ok? Então, vamos lá. Como o colega falou, base vezes altura. Como eu quero metade, eu vou dividir por 2. Então, o volume pedido
é o volume do cilindro sobre 2. Então, vai ser área da base vezes altura sobre 2. Área da base, π R2 vezes altura, 10 sobre 2. Aqui vai dar 4π vezes 10, 40π, sobre 2, 20π. Então, resposta, letra delta. Ora, aluno Vitor Valente, uma questão que a gente, se a gente só lê o enunciado, a gente fala assim, ó, caramba, difícil pra caramba. Nada, questão muito fácil. Breno, estava fácil ou não estava? Tava fácil. Não, não era fácil. Se você entendesse o que o cara quer. É porque normalmente a questão ela assusta mais, tipo, quando você olha para ela, né? Depois que você entende, fica mais fácil. Exatamente. Né? Se você lê o enunciado está cheio de A linha, bibelinha, A linha, plano que corta o plano alfa. Aí você, caramba, jamais eu vou fazer uma questão dessa. Se você respirar fundo, contar até 10 e ler de novo, você vai falar, pô, peraí, não é possível que seja só isso. Área da base vezes altura sobre 2. Ó, área da base, ele dá tudo, vezes altura sobre 2. Só isso. Maria Letícia, tá safo isso, entendeu? Tranquilo? Tá salvo, Sérgio. Então, era uma questão fácil. Vamos lá. Ah, rapaz, essa questão é interessante. Calma, calma. Vou ler e essa questão vou dar um minutinho para vocês pensarem. Não se assuste, ela é interessante, mas é um pouquinho diferente do que a gente está habituado a fazer. E envolve alguns conceitos interessantes. Vamos lá. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Ok? Então, eu tenho lá um determinado número no visor, vamos supor, 8. Quando eu aperto a tecla A, é como se eu estivesse apertando a tecla log. Né? Então, o resultado que vai aparecer lá no visor vai ser log de 8. Tá bom? Quando eu aperto a tecla B, então eu estou com lá um determinado número no visor, 8. Se eu apertar a tecla B, o número é multiplicado por 5. Então, está lá 8 no visor. Apertei a tecla B. No visor agora vai aparecer 40. Por quê? Quando a tecla B, né, a função que aparece é multiplicar esse número por 5. Então, vamos lá. Agora vem o comando da questão. Considere que uma pessoa digitou as teclas B, A, B, nesta ordem, e obteve no visor, no final dessa operação, obteve no visor o número 10. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente que número? Qual o número que eu comecei as operações? Eu tinha um determinado número, aí apertei as teclas B, A, B. Quando eu olhei o visor, estava lá o número 10. Qual foi o número inicial? Um minutinho para vocês pensarem como encaminhariam a questão. Não precisa fazer, não. Só para pensar um pouquinho. Deixa que eu faço.
Muito bem. Olha para cá, Isabelle. Olha só. Vamos lá para voltar para o enunciado. Quando a tecla A é digitado, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quer dizer, a tecla A é equivalente a uma tecla log que a gente tem na calculadora. Quando a tecla B é digitada, o número é multiplicado por 5. Então, eu criei duas teclas aqui equivalentes. Ó, só para a gente entender. A tecla A é equivalente ao digitar uma tecla log. E a tecla B, imagina que na nossa calculadora a gente tem uma tecla vezes 5. Tá bom? Olha para cá, Isabelle. Vamos supor que é o que eu quero parir, que o meu número inicial seja N, November. E o enunciado fala que após digitar as operações ou as teclas B, A, B, o número final é 10. Então, vamos fazer isso. Primeiro, vou digitar o B. Ó. E quando eu digito o B, o que é que acontece? O número que estava no visor fica multiplicado por 5. Então, quando eu digitei a B, o novo número vai ser N vezes 5. Novo número do visor. Depois eu vou digitar a tecla A. O que vai acontecer quando eu digitar a tecla A? Vai ser log do que está no visor. Agora está no visor 5N. Então, quando eu digitar a tecla A, vai aparecer log decimal, log na base 10 de 5N. Novo número no visor, que agora é log decimal de 5N. Aí o cara digita de novo a tecla B. O que acontece? Multiplica isso aqui por 5. Terceira operação, digitou a tecla B de novo. O que estava no visor ficou multiplicado por 5. Então, esse aqui é o número final do visor. Que o cara me falou, após digitadas B a B, esse número final no visor é igual a 10. Olha lá, o cara me falou isso. Então, vejam, eu tenho aqui uma equação logarítmica em que eu tenho que achar esse N. Colega Marzolo, como é que você resolveria essa equação aí? Tens ideia? Oi, ia passar esse 5N para frente. Passar o quê? Começou a falar uma 5N? coisa... Não. Vamos isolar esse log aqui, ó. Não, acho que... Começou a falar, eu entendi, pensei que você fosse falar para passar esse 5 para o outro lado. Ó, vou isolar o log, sim. Vou passar esse 5 que está multiplicando o log para o outro lado, dividindo aqui, ó, 10 dividido por 5. Então, olha como é que vai ficar. Ó. Log na base 10 de 5N é igual a 10 dividido por 5. Isolei o log. Então, ó, log de 5N na base 10 é igual a 2. E agora? Como é que eu resolvo isso? Alguém tem ideia? Arthur Pinto. Princípio do peteleco? Princípio do peteleco! Princípio do peteleco. Ó. 5N é igual a 10 ao quadrado. Olha lá. Tá vendo? Então, essas aulas, essa aula de hoje e as aulas subsequentes, é para a gente relembrar essas coisas. Vocês já sabem? Sim, mas é mesmo, eu tinha esquecido disso. A ideia é essa. É alguma coisa nova para vocês? Claro que não. Mas olha lá. Se eu tenho que log de 5N, logaritmo decimal, lembram que esse 10 aqui nem precisava ser escrito, né? Para lembrar, quando a base é 10, não precisamos escrevê-la. Eu estou botando aqui para lembrar. Quando ele falou lá em cima, que é o logaritmo decimal, é o logaritmo na base 10. Não precisava escrever esse 10. Mas aí a colega falou, ó, aplicamos o princípio do peteleco. Olha lá, 5N é igual a 10 ao quadrado. N é igual a 100 sobre 5. N é igual a 20. Então, o número que começou a brincadeira lá no visor foi 20. Então,
O número inicial era 20, eu teclei B, aí o 20 foi multiplicado por 5, teclei A, achei o log na base 10 de 5 vezes 20, teclei B, multipliquei o valor por 5. Ok? Uma questão diferente, mas eu achei interessante. Deu para acompanhar? Alguém não viu? Martzolo, tá safo isso? Sim, agora deu. Eu confundi o lado direito Quando com tu o começou, esquerdo. tu começou a falar, não, passo 5, aí eu, opa, isso mesmo, aí depois falou 5N, eu falei, porra, não, é passar o 5 para o outro lado, né? Não o 5N, 5N é depois. Agora foi, deu para entender sim. Breno, tá safo? Tá safo, né? Eu odeio log, né? Mas tá safo. Ah, pô, Breno, peteleco é o mais simples que tem de log, pô, não tem nenhuma propriedade aqui, é o peteleco, pô. Na faculdade eu tenho isso? Tem, pô. Que Mas é delícia. o mais simples possível, pô. Tu vai ter coisa muito pior que isso, que é cálculo, rapaz. Quando tu vai ver, quando tu estiver dando cálculo, tu vai falar assim, puxa, que saudade do log. Deus me livre. Não, pior que dentro do cálculo, tu vai ter log dentro do cálculo, né? Tu vai ter questões de cálculo que tem log por dentro, né? Limite, derivada, tudo de log. Bem mais complicado. Depois pergunta a Arena. Está seguindo o espaço da Arena? Depois pergunta a ela. Mas nada que não seja, que não seja superável. Pô. Se a Arena conseguiu passar em tudo, você não vai conseguir. Por quê? Eu, hein? Ok? Vamos passar para a última questão desse primeiro exame. Uma questão de probabilidade. Olha, probabilidade também é uma questão recorrente na UERJ. Então, vamos lá. Ó, questões recorrentes. Porcentagem, regra de 3, probabilidade, PA. Vamos lá. Considere o conjunto de números naturais a seguir, os procedimentos subsequentes. Então, vamos lá. Ó, números naturais, 0, 1 até 9. Cada número primo de A foi multiplicado por 3. E ele explica o que são números primos, para aqueles que esqueceram. Sabe-se que o número natural P é primo se P é maior que 1. Ele já deu o bizu, porque tem muita gente que se confunde e acha que 1 é primo. Não, 1 não é primo. O primeiro número natural primo é 2. E número primo é aquele que tem apenas 2 divisores naturais distintos. Então, os números primos, ó, 2, quais são os divisores de 2? 1 e 2. 3, quais são os divisores de 3? 1 e 3. 4 não é primo, porque 4 tem divisores naturais. 1, 2 e 4. 5 é primo, 6 não é, 7 é, 8 não, 9 não. Então, ó, cada número primo, ou seja, 2, 3, 5, 7, foi multiplicado por 3. Ok? Cada um dos demais elementos de A foi somado o número 1. Então, relembrando aqui, ó. Procedimento 2. Procedimento 1. Cada número primo, você multiplica por 3. Procedimento 2. Demais números, você soma 1. Aí você vai ter vários números resultantes. Em cada um dos números obtidos, né, dessas operações, você vai escrever num cartão. Cada um dos números distintos que você obtiver nessas operações, você vai escrever num cartão. Nesses cartões, você vai sortear exatamente 2. Qual é a probabilidade em pelo menos um cartão sorteado estar escrito um número par? Ok? Então, nada melhor do que a gente fazer uma tabelinha. Então, primeira solução. Fiz uma tabelinha. Vamos entender essa tabelinha aqui. Parece meio confusa, mas não é não. Olha só. Escrevi aqui em cima, ó, na primeira linha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os números do conjunto A. Em vermelho estão os números primos, 2, 3, 5 e 7. Ok?
Em preto, os demais números. Cada número primo está aqui, ó, vezes 3, em vermelhinho, ó, vezes 3. Os outros que não tem primo, a operação 2, ele falou soma 1, ó, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Os resultados obtidos estão na linha 3 aqui de baixo. Com esses números da linha 3, eu vou escrevê-los em cartões, mas apenas os números distintos. Ó, cada um dos números distintos foi escrito em apenas um pequeno cartão. Por exemplo, eu não vou ter 2 cartões com o número 9, apenas um cartão. Porque cada um dos números distintos corresponde a um cartão. Então, vai ter um cartão com o número 1, um cartão com o número 2, um com 6, um com 9, um com 5, um com 15. Dentre os cartões, foram sorteados exatamente 2, com números distintos, ao acaso. Qual é a probabilidade de um cartão sorteado estar escrito um número par? Bom, então, primeira coisa, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartões. São 10, mas porque eu tenho 2 repetidos. Então, esses 2 9 contam como só vou botar um cartão. Então, eu tenho 9 cartões com números distintos. 3 são pares, ó. O 2, o 6 e o 10. E 6 são ímpares. 1, 9, 5, 15, 7, 21, 7, 21. Até aí foi? Só estou organizando para agora eu entrar na probabilidade. Agora eu vou fazer um sorteio. Ó, 2 cartões serão sorteados. Eu quero que em pelo menos um saia o número par. Então, eu posso ter assim, ó, primeiro par e o segundo ímpar. Não posso? Então, imagina que esses 9 cartões estão numa urna. Aí eu vou sortear o primeiro. Qual é a probabilidade do primeiro ser par? 3 em 9. E do segundo ser ímpar? Ora, 6 ímpares que estão lá no meu saco, na urna, mas como já saiu um, só restam 8 na urna. Simplifiquei, 3, 12. Ora, eu quero que seja um par. Então, a primeira situação foi sair um par e depois um ímpar. Mas eu posso ter, ó, ou sair um ímpar e depois um par. Olha para cá. Um ímpar, eu tenho 6 ímpares dentro da minha urna, num total de 9. 6 nonos. Se saiu um cartão da urna, restam 8, os quais 3 são pares. Então, na segunda retirada, 3 oitavos. Pelo menos um par. Existe uma outra possibilidade. Par e par. Tenho 9 cartões, 3 pares. Primeira ser par, 3, 9. Segunda retirada, outro par, 2, 8. Então, pode ser a primeira situação, ou a segunda, ou a terceira. Pelo menos um par, somei as possibilidades, 7 dozeavos. Resposta, letra B. Dúvidas? Arthur Pinto, me dá uma outra solução. Faz o evento complementar, 1 menos ímpar e ímpar. Então, o que o colega Arthur percebeu? Pelo menos um par, qual é o evento complementar? Não sair par, sair tudo ímpar.
Não sei se vocês lembram aquela situação do evento complementar. Repetir aqui a tabelinha. Ó, tá? Então, evento complementar, né? Probabilidade de chover é 30%, de não chover é 70%. Então, eventos complementares, quando eu somo a probabilidade de acontecer um e de acontecer o seu complementar, a soma tem que dar 100%, ou a soma tem que dar 1, né? A probabilidade de eu ganhar na loteria e de eu não ganhar tem que ser 1. Tá? Tem que ser 100%. A probabilidade da moeda cair cara ou cair coroa tem que ser 1. Então, a probabilidade de ocorrer um evento ou o seu complementar, a soma das duas tem que ser 1. Então, o que o Arthur sugeriu? A gente pode fazer assim, ó. O evento complementar é nenhum ser par. O evento que eu quero é a probabilidade de pelo menos um ser par. O evento complementar é nenhum ser par, ou os dois serem ímpares. Então, ó, qual é a probabilidade de ocorrer evento complementar? Ou de os dois serem ímpares? 6 em 9, porque eu tenho 6 ímpares num total de 9. E do segundo ser ímpar? Saiu um primeiro ímpar, tem ainda 5 ímpares em 8, 5 oitavos. Ó, isso é o que eu não quero, que saiam 2 ímpares. O que eu quero é o contrário disso, é o complementar. Então, a probabilidade de acontecer o contrário disso é 1 menos isso. 1 menos 5, 12, que é igual a 7, 12. Lembraram? Então, eu posso fazer daquela forma um pouco mais trabalhosa, ou sempre posso fazer pelo evento complementar. Às vezes fica menos trabalhoso eu ver o que eu não quero, e aí faço 1 menos o que eu não quero para obter o que eu quero. Lembraram desse conceito? Meus caros, terminamos então o primeiro exame de 2017. As 5 questões. Vamos para a primeira questão de do segundo exame. Ok? Vamos lá. Acorda aí, Breno. Tu tá quase dormindo, hein? Tô aqui. Tá quase dormindo, hein, Breno? Tá muito mascarado, hein, rapaz? Depois do Enem que ficou mascarado. Não, porque eu sou foda. Porque a minha irmã disse que eu sou foda. A Nena também. Não sei de onde você tirou isso. Porra. Vamos lá. Um anel contém 15... Esse é fácil, hein? Vamos pensar só. Dá para fazer assim de cabeça, tá? Não vamos nos precipitar com o enunciado. Um anel contém 15 gramas de ouro, 16 quilates. O que significa isso, 16 quilates? Isso significa que o anel contém 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. Então, 16 quilates significa que, 10 gramas de ouro e 5 de uma liga metálica. Está vendo? Uma proporção aqui de 2 para 1. Ó. 2 de ouro e 5 de uma outra liga. Sabe-se que ouro é considerado 18 quilates se há uma proporção de 3 gramas de ouro para 1 grama de liga metálica. Para transformar esse anel de ouro, 16 quilates, em outro de 18 quilates, é preciso acrescentar a seguinte quantidade em gramas de ouro puro. Olha só. Botei uma figurinha aqui para a gente visualizar. Eu sempre gosto de... Eu tenho essa memória visual, para mim fica mais fácil. Olha só. Isso aqui é um ouro que ele chama de 16 quilates. Eu tenho 10 de ouro e 5 de uma liga. Uma proporção de 2 para 1. Ouro, 16 quilates. O ouro é chamado de 18 quilates se há uma proporção de 3 gramas de ouro para 1 de liga metálica. Estão vendo aqui que no 16 é 2 para 1, ó. 2 para 1. Tá? 2 gramas de ouro para cada um é 10 sobre 5.
No 18 quilates, é 3 para 1. Então, quanto eu tenho que acrescentar de ouro aqui, ó, ouro puro, para que esse anel passe a ser 18 quilates? Então, o que eu quero, ó, é acrescentar uma quantidade de ouro aqui, X. Vejam, a liga vai continuar a mesma coisa. Você não mudou a quantidade de material aqui da liga. A gramatura da liga continua a mesma. Você acrescentou uma quantidade de ouro puro. De modo que a proporção aqui fique de 3 para 1. Aqui era 2 para 1. Ó. 10 sobre 5 dá 2. Aqui tem que ser 3 para 1. Então, quanto é esse X? Quanto você tem que acrescentar aqui para que essa proporção fique de 3 para 1? Olha lá. Então, ó, essa quantidade de ouro puro está para 5, assim como 3 está para 1. Resposta letra B. O que eu falei é que poderia ter sido feito de cabeça. Olha só. 18 quilates, 16 quilates é 10 para 5, 2 para 1. Se aqui é 3 para 1, teria que ser 15 para 5, né? Se eu já tenho 10, teria que acrescentar 5. Entenderam? 16 quilates, ó, a proporção é 10 para 5, 2 para 1. Para cada um da liga, eu tenho que ter 2 de ouro. 18 quilates, para cada um da liga, eu tenho que ter 3 de ouro. Então, se eu tenho 5, eu tenho que ter 15 aqui. Então, eu tenho que acrescentar 5 gramas de ouro. Se eu tenho 10, tem que acrescentar 5. Ah, eu estou nervoso na prova, não raciocinei assim. Então, faz matematicamente. Ó. 10 mais x, a quantidade que eu vou acrescentar, está para 5, assim como 3 está para 1, que é a proporção que ele quer. E calcula o valor de x. Ou faz de cabeça. Para que eu tenha aqui, ó, proporção de 3 para 1, se eu tenho 5 gramas, aqui tem que ter 15. Se eu já tenho 10, acrescentei 5. Tranquilo? Isabelle, beleza? Maria Letícia, beleza? Beleza, Sérgio. Beleza. Maria Eduarda, safo? Sim, Sérgio, tudo certo. Vamos lá. Uma pirâmide com exatamente 6 arestas congruentes. Congruentes é uma palavra que matemático inventou para dizer, ó, tudo igualzinho aí, bacana, tá? Do mesma dimensão. Então, congruente, quer dizer, 6 arestas que têm a mesma dimensão, tudo igualzinho, bacana. Aí o cara inventa congruente. Então, uma pirâmide com 6 arestas congruentes é denominada tetraedro regular. São 3 triângulos equiláteros, são 4 triângulos equiláteros. Admita que a aresta do tetraedro regular, ilustrado a seguir, de vértices A, B, C e D, mede 6 centímetros. Então, ele está dizendo, ó, cada aresta dessa aí mede 6 centímetros. É um triângulo equilátero. E que o ponto médio da aresta BC, Bravo, Charlie, é o ponto M, Mike. Aí o cara, olhem aqui na figurinha, ó. O cara baixou aqui um segmento tracejado, rosinha, ó, do ponto do vértice delta ao vértice Mike e até o vértice A. Formou um anglinho aqui, ó. Olha um anglinho aqui, tá vendo? Um anglinho, ó. AMD. Ó, um anglinho AMD. E ele quer saber o cosseno desse anglinho. Cosseno desse anglinho. Ó, o cosseno do anglinho AMD vale... Colega! Colega Martizolo,
O que é esse segmento delta Mike aqui, hein? Esse segmento DM. O que é isso aqui? Não é a aresta? Não é o que vale 6? Aresta é Não, DB, que mede né? 6. A aresta do triângulo equilátero é Ah, é DB, a altura. BC e CD, não é? É o que, Bartolo? Fala, rapaz. O que é esse DM aqui? Zanon, ajuda o colega. O que é DM? Arthur Pinto, ajuda o colega. O que é essa no triângulo equilátero? Nessa face aqui, ó. BCD. É a altura dele. A altura do triângulo equilátero, não é? Imagina essa face aqui, ó. BDC. Aqui, ó. Essa face amarela aqui, ó. Essa aqui não é a altura da face amarela? Do triângulo equilátero, de lado 6? É ou não? Conseguiram ver agora? Esquece o resto. Olha só para a face amarela. Estão vendo um triângulo equilátero de lado 6? Estão vendo que aquele H é a altura daquela face? Daquele triângulo equilátero? Conseguiu ver, aluno Breno? Sim, sim. Maria Eduarda, conseguiu ver? Consegui, Sérgio, consegui. Olivia, ok, Maria Eduarda. Olivia Steck, conseguiu ver que isso aqui é a altura de um triângulo equilátero, dessa face amarela aqui? Consegui ver sim, Sérgio. Então, uma coisa que eu falei para vocês, que a gente tem que guardar, tem que decorar, é a formulinha da altura do triângulo equilátero para a gente não perder tempo. Posso deduzir na hora? Pode, mas vai perder tempo. Posso deduzir por Pitágoras, posso deduzir por cosseno de 30, seno de 30, vai perder tempo. Então, é conveniente que nós decoremos área do triângulo equilátero e altura do triângulo equilátero, porque isso toda hora cai, toda hora é cobrado. Então, a altura desse triângulo equilátero de lado 6, ó, altura de um triângulo equilátero de lado 6. A altura de um triângulo equilátero, a formulinha é essa aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Ah, eu vou fazer por Pitágoras. Beleza, tudo bem, tranquilo. Tá? Ó, então, H, essa altura H é 6 raiz de 3 sobre 2. Simplifiquei 3 raiz de 3. Tá? Então, agora vamos para outra figurinha, ó. Lembram que ele quer esse ângulo aqui, ó? Ele quer o ângulo AM delta, AMD. Ó, vou pegar essa altura rosa, que é o mesmo rosa aqui de baixo, ó. Então, aquele H é o mesmo H. Agora vamos pegar o triângulo azul. Esqueçamos agora o triângulo amarelo, peguemos agora o triângulo azul, porque o que ele está me pedindo é aquele ângulo θ. É o ângulo AMD. Então, eu tenho o seguinte triangulinho, olha lá. Ele quer saber o cosseno daquele ângulo. Ó, ele quer saber o cosseno daquele ângulo. Eu tenho 3 lados, ó. Esse. Que formulinha que eu uso? Qual é a lei que eu vou usar para parir esse cosseno? Quem sabe? Posso usar o teorema de Pitágoras? Posso usar que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa? Não, isso aí não é triângulo Tem que usar a lei dos cossenos? Isso aí não é triângulo retângulo. Isso, é isso mesmo. Eu só posso usar. Aqui não tem hipotenusa, aqui não é triângulo retângulo. Então, ó, se ele quer o cosseno, eu vou usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. A gente já falou isso nessa revisão. Lei dos cossenos. Se fosse um triângulo retângulo, eu poderia fazer assim, ó, por exemplo, 6 ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Mas não é triângulo retângulo.
Como é que eu aplico a lei dos cossenos? Ó, 6 ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes o lado vezes o outro do cosseno daquele ângulo que eu quero parir. Eu vou pegar os dois lados adjacentes ao lado que eu quero parir. Então, essa é a lei dos cossenos. Nessas últimas revisões, a gente fez alguns exercícios aplicando lei dos cossenos e lei dos senos. Então, se fosse um triângulo retângulo, eu poderia calcular o cosseno como casseta adjacente sobre a hipotenusa. Aqui não tem hipotenusa, não é triângulo retângulo. Eu tenho 3 lados num triângulo. Se fosse triângulo retângulo, também valeria o teorema de Pitágoras. Aqui não vale. Então, eu vou pegar o cateto, o lado oposto, cateto não, o lado oposto, 6 ao quadrado, é igual a 3 raiz de 3 ao quadrado, mais 3 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes um lado, vezes o outro, 2 vezes esse cosseno. Agora é fazer conta. 36, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, 9 vezes 3, 27. Mesma coisa aqui deu 27. 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 dá 27 vezes 2, 54. Passei o 54 para lá, deu 18, e parará, parará. Simplifiquei por 18. Cosseno deu 1/3. Resposta B. Então, esse exercício caiu em 2017, foi para relembrar a lei dos cossenos, que estavam esquecidos. Vamos lá. 8º exercício. Esse aí, certamente, vocês já fizeram com o Bruno. Vamos refazer. 2 cubos. Ó, olha aqui para a figura, antes de ler. Ó, tem 2 cubos aqui, ó, superpostos. Imaginem 2 cubos superpostos, formando esse prisma grandão aqui, tá? 2 cubos cujas arestas medem 2 centímetros são colocados de modo a formar esse paralelepípedo grandão aqui, ó, comprido. Esse paralelepípedo é seccionado pelos planos. Olhem para a figura aqui, ó. Olha um plano inclinado aqui, ó. A, D, E, F. Esse plano passa aqui, ó, pela aresta D e pelos pontos E e F. Tá? E B, C, E, F. O plano passa pela aresta BC e pelos pontos E e F. Eles formam uma cunha, perceberam? A parte desse paralelepípedo compreendido entre esses planos define o sólido A, B, C, D, E, F, conforme indica a figura a seguir. Se você passar esse plano e tirar essa figura de fora, né, essa figura, você forma uma espécie de uma cunha. O volume desse sólido, né, esse sólido em centímetros é igual esse sólido formado, né, pelos planos, ó, pelas arestas, ó, A, B, C, D, E, F. Ó, esse sólido aqui, ó, tá? Você passou os planos, formou esse sólido. Imagina que você tem aqui como se fosse imagina um cubo de manteiga e você cortou essas partes assim, inclinadas. Aí ele pede o volume desse sólido em centímetros cúbicos. Um minutinho para pensar. 1 minuto não, 30 segundos, para não demorar muito.
Ok, vamos lá então. É um exercício, meus caros, que à primeira vista, a gente olha essa figura aqui, a gente tem a tendência na prova, vou pular, não quero nem olhar, não quero nem saber, vou chutar. Mas se a gente respirar fundo, reler a questão, não é tão difícil assim. Se a gente conseguir visualizar que o que eu quero é essa figura aqui, ó, esse sólido aqui, que o volume desse sólido, ó, essas são as dimensões dos cubos, né? Então, essa aqui, ó, a altura desse triângulo, ok? E a base desse triângulo. Estão vendo aqui, ó, um triângulo, essa face aqui do meu sólido tem base 2, que é altura 4, tem um triângulo. Imaginem que eu desloque esse triângulo de base DC e altura 4, 1 milímetrozinho para a esquerda. Depois desloque mais 1 milímetrozinho para a esquerda. Depois mais 1 milímetrozinho para a esquerda. Depois mais 1 milímetrozinho para a esquerda. Mais 1 milímetrozinho para a esquerda. Mais 1 milímetrozinho para a esquerda. Até que essa aresta DC coincida com a B. Vejam, eu estaria deslocando essa área ao longo da aresta B. E teria o volume desse sólido. Se você virar esse sólido para cá, você tem a área da base vezes a altura AD. Então, vejam, se você calcular a área desse triângulo aqui, ó, DCF, ó, DCF é um triângulo, a área do sólido vai ser a área desse triângulo, ó, CDF, vezes essa distância AD. Então, o volume do sólido é a área desse triângulo, que é muito fácil de calcular. Ó. Base 2, vezes a altura, área de um triângulo, 4 sobre 2. Vezes essa distância 2 aqui, ó. É como se você botasse infinitos triangulinhos iguais a esse triângulo azul ao longo da distância AD. Ou faz uma rotação desse sólido para a direita, esse triângulo vai ser a base e a D vai ser a altura do sólido. Então, seria um prisma de área da base vezes a altura. Então, vejam, facilmente nós calcularíamos o volume desse sólido. Então, é um exercício que, a gente olhando para a figura, a gente acha que seria uma coisa muito complicada. Não é. É mais fácil do que a gente imagina. Dúvidas? Já tinham feito esse, né? Bruno já tinha feito com vocês? Esse era clássico. Com certeza já tinha feito, né? Então, vamos lá. Esse aqui também já fizemos. Nós vamos caiu no 2017, vamos já fazer. É o penúltimo exercício de hoje. Também é clássico. Você botou isso numa prova sua, não botou, não? Botei. Também é clássico. No plano cartesiano a seguir estão representados o gráfico da função definida aqui, ó. Tem uma parábola aqui, ó. Uma parábola x2 mais 2, com x pertencente aos reais. Os vértices dos quadrados adjacentes, A, B, C, D e D, M, N, P, os dois quadrados. Observem que o ponto B e o ponto P estão sobre a parábola. São pontos do gráfico. E os pontos A, D e M estão no eixo X. São as partes aqui do X. Ele quer saber a área desse polígono azul. Bom, primeira coisa. Só olhando para a função, já sei que 2 é onde corta o eixo X. Eu já sei que B aqui y é igual a 2. Primeira coisa. Eu já sei que AB vale 2. Primeira coisa. Eu já sei que o lado desse quadradinho vale 2.
Lembram que nessa função quadrática, esse ponto que não tem x, que é o ponto C, é onde corre o eixo do y. Ah, não tinha visto isso, tem problema. O YB é um ponto onde x é zero. Olha aqui, ó. Você podia botar aqui, ó. Quando x é zero, f é zero. 0 ao quadrado mais 2 é igual a 2. Então, o ponto B tem coordenadas lá. X igual a 0 e y igual a 2. Eu poderia ter visto direto, lembrando que a função quadrática, esse termo não tem x, é onde corta o eixo do y. Ou poderia substituir x por zero na função e teria que as coordenadas não perceber são 0 e 2. Ora, se aquela altura pode ser ao quadrado, só que embaixo pode botar também. Então, veja, o x do ponto B, que é o mesmo x do ponto C, que é o mesmo x do ponto P, vale 2. Ora, se eu dar na minha função x igual a 2, eu vou achar o y do ponto P. O ponto P está lá na minha parábola. Então, o x do ponto B, que é o 2, é igual ao mesmo x do ponto B da minha função. Viram? Então, o limite do ponto B, eu vou encontrar na função um x igual a 2. 2 ao quadrado mais 2. Então, o y ponto B vai ser 6. Ora, se é ao quadrado, só que vai ser 6 também. Então, a área quadrada, pequenininho, 2 vezes 2. A área do quadrado, 6 vezes 6. A área do polígono, 4 vezes 6, 40. 0 de unidade, resposta da delta. Também questão padrão, das 8 vezes. Últimas questões, também vocês da qualificação da UERJ. Não lembro que ela foi feita com vocês. Não sei se vocês fizeram. Vamos lá. E uma atividade de sua turma, um professor deixou 64 cartões. Cada um com 2 algarismos x e y iguais aos distintos, pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele pegou esses conjuntos e montou com esses algarismos 64 cartões. Por exemplo, 1, 2, 2, 8, 7, 7, 5, 5, 4, 8, 8, 2, 3, 3. Como eu tenho 8 algarismos, o primeiro algarismo tem 8 opções, o segundo algarismo tem 8 opções, eu consigo montar 64 cartões distintos, 64 números distintos. Números não, 64 cartões distintos, eu posso ter algarismos iguais. Vamos lá. Um aluno escolheu um único cartão e efetuou as seguintes operações em sequência. Então, o cara escolheu um cartão qualquer desses 64 e efetuou algumas operações com esses algarismos. E no final, ele quer saber qual é a soma dos algarismos desse cartão que ele escolheu. Então, quais são as operações que ele fez? Ele escolheu um cartão XY. Aí ele multiplicou um dos algarismos do cartão escolhido por 5. Pegou um algarismo qualquer, tanto faz, o primeiro ou o segundo, multiplicou por 5. Acrescentou 3 unidades ao produto obtido na operação 1, multiplicou o total obtido em 2 por 2, somou o consecutivo do outro algarismo do cartão do resultado obtido em 3,
Ao final dessas operações, obteve no sistema decimal o número 73. O cartão que o aluno pegou contém os algarismos cuja soma x mais y é... Opa, não entendi nada. Então, calma. Vamos fazer com calma. O cara tem um cartão que tem um algarismo x e um algarismo y. Aí vamos pegar a primeira operação. O cara pegou um dos algarismos, o x ou o y, e multiplicou por 5. Eu escolhi o x, podia ter escolhido o y, tanto faz. Então, na primeira operação, eu peguei o primeiro algarismo, x, e multipliquei por 5, obtive 5x. Segunda operação, o cara acrescentou 3 unidades ao produto obtido em 1. Então, na segunda operação, ó, o cara acrescentou 3 unidades. Foi? Terceira operação, vamos multiplicar isso por 2. Terceira operação, multiplicamos por 2. Safo? Quarta operação. A esses resultados, vamos somar o consecutivo do outro algarismo. Ora, se eu havia escolhido o algarismo x, qual é o consecutivo do outro algarismo? É o y, consecutivo, mais 1. Então, eu vou somar a esse resultado o consecutivo do outro algarismo. Vou somar. Como eu comecei com o algarismo x, o consecutivo do outro algarismo é y mais 1. Se eu tivesse começado com o y, agora eu somaria x mais 1. Então, na operação 4, ó, eu vou pegar o resultado da operação 3 e vou somar o consecutivo do outro algarismo. Tá legal? 10x mais y mais 7. Terminei as 4 operações. Ao final dessas operações, obteve-se no sistema decimal o número 73. Olha lá. Passei o 7 para o outro lado. 10x mais y é igual a 66. O que é um sistema decimal, né? Por exemplo, 82 é 8 vezes 10 mais 2 unidades. É isso? 27, sistema decimal. 2 vezes 10 mais 7 unidades. 54, sistema decimal. 5 vezes 4, né? São 5 dezenas. 5 vezes 4, 5 vezes 10, mais 4 unidades. 48, 4 dezenas. 4 vezes 10, mais 8 unidades. 66, no sistema decimal, é 6 vezes 10, mais 6 unidades. Então, 66, no sistema decimal, 6 vezes 10, mais 6 unidades. Observem aqui, ó, 66, no sistema decimal, 6 vezes 10, mais 6 unidades. Então, vamos comparar 66 com 10x mais y. Ó, x é igual a 6, y é igual a 6. Então, x mais y, que é o que ele quer, é igual a 12. Então, resposta, letra delta. Vamos lá, meus caros. Deu para acompanhar? É um exercício, é só a gente seguir a receitinha de bolo ali, que a gente, no início, a primeira leitura, parece assim muito enrolado. Mas se a gente for seguindo a receitinha de bolo ali, dá para safar tranquilo. Alguma dúvida? Safo, então? Safo, Sérgio. Então, meus caros, nós terminamos por hoje. Eu vou encaminhar esse material para vocês e vou encaminhar as questões que nós vamos ver na semana que vem, as 10 questões.
Se alguém quiser dar uma olhada, senão não esquenta a cabeça. Vocês têm coisa mais importante agora. Agora a preocupação de vocês vai ser o SISU, né? Mas, de qualquer forma, eu vou encaminhar para vocês o que nós vimos hoje, o calendário atualizado e a lista de questões, as 10 questões que nós vamos ver na semana que vem. Se alguém tiver curiosidade, tiver de saco, dá uma olhadinha antecipada, muito bem. Se não tiver, não faz mal. Semana que vem a gente dá uma olhada. Ok? Meus caros, obrigado mais uma vez aí. Parabéns pelo desempenho. Ânimo. Agora, com mais tranquilidade, vamos arrebentar na UERJ. Qualquer dúvida, estou a bordo aí, à disposição. Ok, meus caros? Ó, beijo grande. Tchau. Tchau, Sérgio. Beijo. Beijão, Valeu pela Sérgio. aula. Valeu, Sérgio. Valeu, Sérgio. Tchau, tchau.